Vocês estão bem? Ah, que bênção. Gente, eu estou um pouco nervosa, como sempre, porque eu sou tímida, vocês sabem, mas enfim, vamos lá. Bom, era para eu ter pregado semana passada, mas eu não pude vir porque minha irmã teve umas complicaçõezinhas com o Covid, mas graças a Deus está tudo certo, não deu nenhum problema. E semana passada eu ia pregar sobre a obra convencedora do Espírito Santo, mas o Senhor mudou do nada, né? Ele faz, eu só obedeço. E eu estava assistindo uma série sobre os assuntos da nossa atualidade, divergências, né? Os preconceitos, as militâncias, tudo que a gente tem vivido, sabe, nesse tempo. E Deus falou comigo assim, fala sobre isso, eu quero que você fale sobre isso, sobre as diferenças, mas dentro da igreja, com o meu povo, os meus servos, os meus filhos, nós aqui da igreja. E Deus me levou, então, a uma passagem que, primeiramente, Ele tinha falado comigo, eu estava estudando a Bíblia, e eu estava lá lendo Romanos, vamos abrir comigo em Romanos 14. Romanos 14. Bom, eu estava lendo, na verdade, eu estava estudando Romanos 13, aí eu estava lá super aleluia, submissão às autoridades, amor ao próximo, fim dos tempos. E aí eu estava tão empolgada, eu falei, vou continuar, né? Vou para o próximo capítulo, que Romanos está demais, aleluia. Fui para o capítulo 14, assim, empolgadíssima, né? E, para quem não sabe, só para fazer sentido, faz 2 anos que eu sou vegetariana. E aí eu falei, vamos para Romanos 14, aleluia, todo mundo achou? Posso ler? Versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um que crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Eu li isso, falei, Paulinho, eu não entendi o que você falou aqui. Eu estou um pouco confusa. É que eu pago R$20 numa caixa de nuggets de planta para você falar que a minha fé é fraca porque eu como alimentos vegetais. Eu estou comendo só berinjela faz 2 anos e a minha fé é fraca por isso. E eu fiquei assim, não entendi, Deus, me ajuda aí. Li de novo, um que crê que pode comer de tudo, já outra, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Eu falei, não é possível. Oi, Deus, sou eu de novo. É que eu não consegui entender mesmo, para mim ficou difícil. Mas aí eu fui entender o porquê que Paulo estava falando isso. Era realmente por causa, é porque eu como berinjela, que a minha fé é fraca? É realmente por causa disso? E aí eu fui entender o contexto do porquê que Paulo estava falando sobre isso. Por que ele estava falando sobre os que são fortes e os que são fracos na fé? E para que a gente entenda o que estava acontecendo, nós vamos ter que voltar um pouquinho em Atos 10, do 44 ao 48. Deixa Romanos aberto aí, porque vai ser sobre o que eu vou falar mesmo. Mas vamos lá para Atos 10, versículo 44 ao 48. O que aconteceu aqui? Pedro, ele tinha acabado de ter uma visão, onde Deus falava para ele que, a partir desse momento, não seria apenas os judeus que teriam acesso a ele mais. E agora os gentios podiam ser participantes disso também. Jesus, ele veio, derramou o sangue dele, e, a partir desse momento, toda criatura que cresce nele, no sangue dele, seria salvo por intermédio de Jesus. Só que os judeus, como vocês sabem, até hoje tem os judeus que são só judeus, e os judeus que se converteram naquela época, né, através da palavra dos discípulos, e eles se converteram. Só que, pensa comigo, se eles não ficaram um pouco confusos, porque eles viviam debaixo da lei de Moisés, certo? E a lei de Moisés ordenava várias coisas, eles tinham diversas leis, né? Não pode fazer nada no sábado, não pode comer isso, não pode comer porco, não pode comer aquilo. E, a partir do momento que eles se converteram, eles ficaram nesse conflito. O que eu faço agora? Né? O que é lícito agora e o que não é? O que faz parte da lei ainda? Até a gente tem dificuldade com isso ainda hoje, não é? Você vê alguma coisa lá do Antigo Testamento, você fala, nossa, isso pode hoje? Né? Mas aí a gente entende a diferença da velha aliança e da nova aliança. Mas eles estavam confusos. E aqui em Atos 10, do versículo 44 ao 48, Pedro estava pregando para as pessoas a respeito dessa visão que ele acabou de ter, que os gentios poderiam ter acesso a Deus por intermédio de Jesus. Versículo 44.
Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam eles falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns. Então, o que aconteceu aqui? Alguns judeus passaram a se converter. Mas os judeus, eles não tinham embasamento nenhum, eles não tinham lei nenhuma, eles comiam porco, eles faziam coisas que os judeus, mediante a lei de Moisés e mediante a lei de Deus, não faziam. E ficou esse conflito, que nós vamos ler agora, voltar lá em Romanos, do povo que comia carne, o povo que não comia carne, porque era simpatizante da lei e necessitavam da lei. E é por isso que aqui nesse versículo, Paulo vai estar falando, aquele cuja fé é fraca, que come apenas alimentos vegetais. Por que a fé é fraca? Porque esse povo judeu convertido estava embasando a sua fé na lei. A fé deles ainda era fraca, eles ainda não criam que somente Jesus e o seu sangue era o suficiente para que eles agradassem a Deus. A fé deles era fraca. E eles começaram a brigar. Não, vocês aí que estão comendo carne, seus sujos, seus imundos, eles começaram a brigar entre eles, porque eles não aceitavam aquelas pessoas que tinham um pensamento diferente deles. É diferente dos nossos dias? Eu acho que não. Qualquer lado que você for vai ter treta. Vai ter treta entre os próprios... As pessoas têm a mesma ideia. Entre essas mesmas pessoas vai ter treta ali. Hoje em dia, é todo mundo defendendo a sua visão, defendendo o que eu acho, e às vezes o que você acha se torna mais importante do que a pessoa com quem você está vivendo e convivendo. Até mesmo dentro da igreja. Né? Às vezes, aquilo que você pensa que é certo, aquilo que você pensa que é a sua verdade, aquilo que Deus falou para você no seu particular, e você quer trazer isso como se fosse a verdade da vida dos outros, e não é. Lembrando que eu não estou falando de pecado, eu estou falando de divergências que estão dentro da Bíblia, coisas que são bíblicas, coisas aqui referentes à liturgia, e essas coisas assim, não estou falando de pecado. A gente não pode passar pano para o pecado, mas eu estou falando dessas nossas diferenças. E, pensando nisso, vamos terminar de ler aqui, depois eu vou contar o testemunho que eu tenho. Do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 14 de Romanos. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um que crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, aqui referente àquela lei sobre guardar o sábado. Tinha uns que guardavam, os gentios não guardavam o sábado. Né? Vamos lá, versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? Por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Certo? Todos nós somos iguais perante Deus. Se existem pequenas coisas que são divergentes entre nós, que é óbvio, porque nós somos seres, nós somos indivíduos diferentes. É claro que vai ter coisas diferentes que eu acredito que você não acredita, contextos diferentes. Eu não sei se todo mundo é daqui desde sempre, às vezes você veio de outra igreja que tinha uma outra forma.
E vai ser diferente. Todos nós vamos ter pensamentos diferentes. Mas o que acontece? Para Deus, todos nós somos iguais. Porque nós não estamos para servir os homens. Nós estamos, sim, para servir os irmãos. Mas nós temos que agradar ao Senhor. Quem nos sustenta? É o Senhor. Então, quer que a gente viva ou morra, ou a gente coma carne ou não, ou a gente gosta de cantar worship ou não, ou você gosta de ser um treteiro do Twitter, ok, sabe? Mas guarda aí. A irmã riu. Deus falou. Olha lá. Revelação. Viu, pastor? Brincadeira. Mas quer você seja o que você quiser ser. Só não condene o irmão por aquilo que você acha que é a sua verdade. Fique isso com você e Deus. Pois é a Deus que você serve, é a Deus que você vai prestar contas, e é a Deus que o seu irmão que você está condenando vai prestar contas também. Entende? Mediante a isso, Deus me trouxe à memória um testemunho de quando eu era adolescente. E quando eu tinha uns 11 aninhos, eu entrei para o grupo de dança, eu não sabia nada, Malemar falava esquerda, eu erguia direita, coitada da Priscila, quem conhece a Priscila aqui, era a minha líder. E a gente era tudo crianças, era um monte de criança dançando, tudo embananado, a Priscila brigando com a gente o tempo todo, falando que a gente estava fazendo coisa errada. E logo quando eu entrei, eu tinha uns 11 aninhos, assim. E tinha uma menina que eu não gostava, a Jennifer. Nossa, eu não gostava da Jennifer, meu Deus do céu. Desculpa, Jennifer, eu vou falar ela porque, enfim, hoje eu fui até madrinha de casamento dela, então eu vou falar. Eu não gostava da Jennifer. Aí teve um dia que a gente teve que fazer uma dança de dia do irmão, alguma coisa assim. E a coreografia era abraçar o irmão. Falava assim, agora, sorria para o irmão. Aí eu, abraça o irmão. E aí, quem que ela pôs eu de dupla? A Jennifer. E ela sabia quem não gostava de quem. E ela botava. Ela falava assim, fulano não gosta assim. Vem aqui, vocês aqui, você aqui. E botou eu e a Jennifer. Eu, Senhor, não suporto essa menina. Beleza. O que aconteceu? Depois de um tempo que a gente estava ensaiando essa musiquinha, ela percebeu ali que a gente não estava muito feliz, né? Porque sorria para o irmão. Abraça o irmão. Tinha 1 milímetro de distância assim, entre o braço e o outro, só para não encostar. A gente estava assim, mas não estava encostando, só para não ter o toque físico ali. E ela falou assim, para com tudo, para com isso. Quem conhece a Priscila sabe que ela é meio agressiva. Ela, para, tá? Chega dessa palhaçada. Todo mundo faz a roda aqui. Que a Carol tá aí. Eu vi a Carol, é você, né, Carol? É verdade, não é? Ela falou, para tudo, vai dar a mão aqui todo mundo. Fez todo mundo dar a mão, a gente, assim, ó, mudo. Ai, que vergonha. Eu quietinho, assim, ó. Ela falou, que história é essa de fulano não gostar de fulana? Não existe isso. A gente é um grupo. Ela começou a brigar com a gente. Nossa, xingou a gente até umas horas. Ela falou, sabe o que a gente vai fazer? Orar. A gente, nossa, eu acho que eu nunca fiz isso, assim, orar, assim, com todo mundo e tal. Aí, eu era criança, tá, gente? Tinha 11 anos. E eu lembro muito claramente nesse dia que a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, mas o Espírito Santo teve misericórdia de nós. E ele se derramou ali naquele lugar. E ele começou a trazer perdão, ele começou a trazer amor. E, de repente, todas aquelas diferenças e aquele ranço que eu tinha da Jennifer sumiu. Não fazia o menor sentido eu não gostar da menina. Não tinha o porquê. No final, só para resumir o que aconteceu, no final estava todo mundo abraçando, somos corpo, assim, chorando, todo mundo abraçado, sabe? Por quê? Que o Espírito Santo de Deus trouxe sobre nós a consciência e a verdade do que é o amor de Deus. Não só por mim, mas pelo outro. Quando eu olhei para a Jennifer, eu não via mais aquilo que eu achava dela. Eu vi o que Deus achava dela. Deus amava ela, ama ela. E o que aconteceu? Até a madrinha de casamento da Jennifer eu fui, mas deixa para lá, foi bênção. Enfim, só um breve testemunho do que o Espírito Santo pode fazer. Às vezes você acha que, ai meu Deus, eu não suporto aquela pessoa, o que eu vou fazer? Nossa, eu vou chorar no pastor Diego. Pastor, eu não gosto de fulana. Irmão, eu vou te ser sincera, ele pode te dar um conselho da hora, mas não vai adiantar nada. Ora, sabe? Faz que nem a Priscila, para com essa palhaçada, vai orar.
ajoelha lá no chão e ora. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Tanto que, como a gente leu lá em Atos, o que desceu sobre aquelas pessoas, sobre os gentios e os judeus, que eram diferentes? O Espírito Santo. O Espírito Santo quebra as diferenças. Quebrou as diferenças deles. Quebrou a diferença que tinha lá no nosso grupo naquela época, quando eu era adolescente. Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo transforma e ele quebra as diferenças. Segundo ponto, é um pouco pesado. Versículo 13, vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento por si mesmo é impuro, a não ser para que assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Olha que pesado isso. Não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Eu fiquei pensando nisso e a gente tem um grave problema de se tornar juiz, né? Quem que é o juiz? Deus, certo? Mas a gente tem o grave problema de que a gente acha que a gente está bom o suficiente para ser um juizinho de Deus aqui na Terra. Ficar julgando todo mundo. Nossa, fulano fez aquilo. Nossa, meu Deus do céu. Quer dizer, o Senhor está vendo, né? Gente, quem falou para a gente que nós temos capacidade de nos tornarmos juízes e julgar os outros? Se eu e você somos tão pecadores quanto, se eu e você somos tão necessitantes da graça de Deus, que é a única coisa que eu e você podemos ter para ter acesso aos céus e a Deus, aonde que cabe o adjetivo de juiz aí? Lugar nenhum. Nós somos tão necessitantes da graça de Deus como o outro, seu irmão, aquele que você acha que peca mais do que você. Eu vi uma frase que me mexeu bastante comigo, até compartilhei no Stories, que é assim, por que você acha que você é melhor do que o outro só porque ele erra diferente de você? Só porque ele erra diferente. Eu não minto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, arrepiei. Aleluia. Mas o outro está, sei lá, adulterando. Qual a diferença para Deus? O que vai salvar ele? O que vai salvar eu? A graça de Deus. Qual é a diferença? Por que eu aponto para ele e xingo ele de adúltero? Só porque eu não faço isso. Eu só minto de vez em quando. Eu não sou adúltera. É aquela velha história de quando a gente é criança. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Somente a graça. Para todos nós. Então, não se coloque como juiz. Né? A gente sabe que... Qual é a pena do pecado? Alguém sabe dizer aí para mim? A morte. A pena do pecado é a morte. E quem que deu esse peso? Quem que deu essa ordenança? Segundo quem? A lei de quem? A justiça de quem? Deus. Né? Deus disse que ai, gente, esqueci a frase. Deus que disse que o salário do pecado é a morte. Então, quem é você para ficar falando do pecado do outro e trazendo morte de novo para aquela pessoa, se o próprio Cristo morreu por ela? É isso que Paulo está falando aqui. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Quem somos nós? Para ficar colocando de novo o pecado, para ficar colocando de novo o jugo sobre a pessoa, que o próprio Cristo morreu e deu a vida, e tirou, e lavou, e redimiu, e adotou. Quem somos nós? Eu fico conformada com isso, porque eu faço isso. Eu fico inconformada porque eu não estou falando só para vocês, estou falando para mim mesmo. Como que a gente faz essas coisas sem perceber, né? Mas está na hora da gente dar uma acordada, porque o mundo está
Se você olha para o mundo está perdido, gente. O mundo está perdido. E se essas coisas que acontecem lá fora começarem a acontecer entre a gente, que somos irmãos, adotados, filhos de Deus, fica complicado, né? E vamos prosseguir. Esse é o segundo ponto. Você não é juiz. Coloque isso na sua cabeça e na minha também. Você não é juiz. Você é apenas um pecador, necessitado da graça de Deus, assim como o seu outro irmão. Vamos para o próximo, no versículo 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Cara, voltando lá no meu testemunho, quando a gente quebrou essas diferenças que tinham entre a gente, a partir daquele momento, todas as coisas que a gente fazia eram só alegria. Era alegria. É claro que teve as suas divergências, teve as suas brigas, mas a gente passava o final de semana inteiro junto, sábado, domingo, escola dominical. Às vezes a gente estava sem nada para fazer, a gente falava, vamos orar. Do nada, porque aquilo se torna prazeroso, sabe? Aquilo te traz paz, aquilo te traz alegria. Mas quando você está num ambiente em que as pessoas ficam o tempo todo julgando uma outra, colocando julgo sobre a outra, o que se torna? O que é julgo? Peso. É pesado. Faz assim, ó. Respira agora aqui na casa de Deus, assim. Eu sou livre. Eu sou livre pela graça de Deus. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Não é jugo. Não é o peso que você põe no outro. É paz e alegria. E o que a gente precisa fazer, então? O que vocês acham, assim, pensando? Tipo, o que eu posso fazer? Fazendo uma análise, assim, no nosso coração. No versículo 15, ele vai falar, não destrua o seu irmão por causa da sua comida. Às vezes a gente se torna um pouco egoísta, né? Às vezes a gente pensa muito na gente mesmo. A gente chega já pensando naquilo que a gente quer que seja, no louvor que a gente quer que cante, na palavra que a gente quer que seja pregada, naquilo que o outro vai fazer. Ai, eu quero ser servida aqui. Eu quero que tudo esteja do jeito que eu quero. Isso é meio egoísta da nossa parte. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode parar para fazer é parar de ser egoísta e pensar só na gente. Pensar no outro, pensar em agradar o outro. Pensar em chegar aqui e trazer um ambiente de paz para o outro, alegria para o outro, sabe? É clamar que o Espírito Santo venha aqui neste lugar e ele traga a presença dele e quebre tudo isso que tem trazido jugo e peso sobre nós. Nós devemos amar, nós devemos edificar uns aos outros, nós devemos cuidar uns dos outros, saber como o outro está. É claro que você não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Mas junta aí algumas galera que você gosta, assim, sem fazer panelinha, pelo amor de Deus, mas chega na pessoa e fala, cara, como você está? Como que está a sua casa, sua semana? Sabe, em época de pandemia, fica todo mundo trancado dentro de casa, olhando para o teto, lá perdido. Como que está o seu coração? Você está bem? Você tem passado ansiedade? Você tem passado depressão? Seus pais estão bem? Sabe? Se importar com o outro. O que você vive, você já sabe. E você pode sim compartilhar, você pode sim fazer essa troca com as pessoas. Aqui na igreja. Eu sinto assim que a gente é um pouco... Aqui a gente é um pouco individualista, sabe? Como eu falei, vim de uma igreja pequena. Todo mundo sabia quem era o pai do ciclano, o tio do primo, e tinha festa de família, estava todo mundo lá, e a gente era todo mundo junto. E aqui é muito grande, realmente. Mas eu acho que dá, sim, para a gente ser um pouco mais unido. A gente pensar um pouco mais no outro, sabe? Com carinho, com respeito, com amor.
Porque isso é o que o Pai está mandando a gente fazer. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Você quer ser forte na fé? Faça isso. Para de ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. Para de discutir por controvérsias que você acha que é verdade que o outro não acha. Assim você vai ser forte na fé. E estabeleça o reino de Deus. Vamos finalizar aqui a leitura do versículo 16 ao 21. Perdão, eu já li o 16. Do 18 ao 21. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não só eu, não só o que eu vou ganhar, mas edificar o outro. A edificação mútua. Cadê? Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer, nem beber vinho, não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve o seu irmão a cair. Esse é o modelo que Deus tem para nós. É abençoar o outro, é cuidar do outro, é edificar o outro, é amar o outro. Cuidar, sabe? Ter esse cuidado aqui. Nós precisamos ser isso. Senão quem que vai ser? O mundo? Você já ouviu alguém falar assim, eu me dou melhor com meus amigos do mundo do que com o pessoal aqui da igreja. Nós não podemos ser assim. Nós somos discípulos do Senhor, nós temos que fazer a continuação do reino de Deus aqui na terra. Certo? E qual que é o reino de Deus que nós lemos aqui? É paz e alegria, justiça no Espírito Santo. Como que a gente vai fazer isso, galera? Vamos orar. Para essa palhaçada. Levanta todo mundo. Brincadeira, eu vou fazer que nem a Priscila. Para todo mundo, levanta aí. Nós vamos orar. Orando, pedindo para Deus. Pedindo força para Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Eu estava estudando pneumatologia esses dias e fala a respeito do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. E ele vai nos guiar. Para que a gente pare de ser influenciado pelos nossos próprios pensamentos, mas pelos pensamentos de Deus, pelos pensamentos do alto. Cadê o pessoal do louvor abençoado? Pode vir. É isso, galera, resumidamente, assim, eu queria falar bem rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam se sentir abraçados, sabe? Que vocês possam se sentir confortáveis aqui na casa do Senhor. Que vocês não sintam um peso, que vocês não sintam um jugo. Como eu falei, novamente eu vou repetir, não estou passando pano para o pecado, não estou falando do pecado. Eu estou falando de controvérsias pequenas que nós temos aqui, entre um e o outro. Amém? Eu gostaria só de ler mais um versículo, que fica no capítulo 15 de Romanos mesmo, no 15, o 13, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo julgado, se você tem dificuldade de parar de falar mal do irmão, tem dificuldade de aceitar as diferenças uns dos outros, peça para o Espírito Santo, que Ele vai fazer. Eu sou testemunha disso. Nós somos testemunha disso. Amém? Com as nossas forças nós não vamos conseguir, mas somente pelo Espírito Santo. Curva sua cabeça que eu vou orar agora por nós. Pessoal do louvor, cadê? Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada por cada um que está aqui, Senhor Jesus. Eu sei que cada um, cada individualidade, cada vida aqui, Senhor Jesus, importa para Ti, Deus. E eu sei, Pai, que o Senhor se importa que nós sejamos um. O Senhor mesmo falou para que nós fôssemos um, assim como Tu és com o Pai.
E nós queremos ser assim, Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que nós somos humanos, pecadores. A nossa mente é corrompida, Pai. Nós precisamos da Tua graça para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, como o apóstolo Paulo disse, Pai. Que o Senhor transforme a nossa mente, que o Senhor transforme as nossas atitudes, que o Senhor transforme aquilo que nós somos, Pai, em unidade e indivíduos, Senhor Jesus. Que o Senhor coloque em nosso coração o Teu olhar de compaixão, o Teu amor, Senhor Jesus, por cada um. Que nós possamos olhar uns para os outros, Pai, e nos ver e nos enxergar, Pai, porque nós somos iguais, todos pecadores necessitantes da Tua graça, Senhor Jesus, necessitando do Teu sangue, Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Espírito Santo, para que nós sejamos convencidos, a mudar as nossas atitudes, que nós venhamos a amar uns aos outros, que Teu Espírito Santo estabeleça aqui neste lugar a Tua justiça, a Tua alegria, a Tua paz, Senhor Jesus, a Tua paz sobre cada coração, sobre cada um que está aqui, Senhor Jesus, sobre cada vida que ouviu essa palavra, Pai. Que o Senhor possa trazer o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Eu creio, eu vivi o Teu Espírito Santo e a transformação que o Senhor pode fazer nas pessoas. Então eu creio que o Senhor pode fazer neste lugar, eu creio que o Senhor pode fazer nos nossos corações, eu creio que o Senhor pode fazer nessa juventude, nesse tempo, Pai, nesse tempo de caos. Eu sei quem o Senhor é. Eu Te vi, Pai, e eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que nós esperamos, muito mais do que nós pensamos ou achamos que o Senhor pode fazer. No Teu santo nome, Pai, eu agradeço. Eu Te agradeço pelo Teu amor. Eu agradeço por cada um que está aqui, Senhor Jesus. Amém.